Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício Johnny Loss e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre logística Lean. Então, primeiramente, me apresentando, eu sou formado em administração e todo o restante aí da minha formação eu segui na área de engenharia de produção e o pós-doutorado na área de gestão industrial. Atuei aí como gestor industrial em algumas empresas aí pelo Brasil. Sou consultor empresarial, tenho autoria em livros e capítulos de livros envolvendo gestão de portfólio, gestão de projetos e também logística Lean. Atuo na área acadêmica como coordenador e professor de cursos de pós-graduação. Sou pesquisador do Laboratório de Desempenho Logístico, o LDL, da Universidade Federal de Santa Catarina. E sou o diretor aí da Focus Desenvolvimento Organizacional, uma empresa aí que atua com consultorias, com treinamentos, enfim, com desenvolvimento aí das pessoas e consequentemente das organizações. Então, para começar a falar aí sobre logística, sobre Lean, a gente vai começar aí colocando o conceito da logística, né? Para a gente entender um pouquinho aí as inter-relações que a logística traz para com o todo dessa temática envolvendo o Lean. Então a logística ela nada mais é do que o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo e a armazenagem de matérias-primas, de produtos em processo, de produtos acabados, de informações e também de dinheiro, né, do ponto de origem até o ponto de consumo, sempre buscando ser eficiente e efetiva e também estar alinhada com as necessidades dos clientes. Então é um fluxo bastante amplo e no meio desse fluxo existem uma série de processos, de materiais, de informações, de correlações que fazem com que o ambiente logístico seja tão desafiador para se atuar. E aí quando a gente entra um pouquinho na classificação aí da logística, né, algumas delas, né, a gente tem aí a logística de suprimentos aí que vem aí da parte de obtenção aí de produtos e materiais de fornecedores externos. Nós temos a logística interna, também conhecida como intralogística, logística de produção, enfim, né, que é relacionada ao planejamento e à programação, ao apoio aí, tratando as necessidades, né, dos clientes, tanto internos quanto externos, e a logística de distribuição aí, né, com a sua responsabilidade aí de fazer com que a movimentação dos produtos acabados chegue até os clientes aí finais, né, a entrega aconteça. E também a gente sempre gosta de falar da logística reversa aí, que é a questão de recapturar o valor, agora pensando do ponto de consumo ao ponto de origem, então fazendo esse caminho inverso aí, como a gente costuma falar. Tá? Então, pensando de uma forma bem macro aqui, né, para a gente se situar. E aí a gente costuma falar que a logística vai ter um trade-off. Né? Um trade-off é uma troca compensatória de custos entre os elementos das cadeias logísticas. Então, a logística ela tem como um grande desafio ter o menor custo possível, mas também ter um alto nível de serviço, ou seja, eu quero ter um baixo custo de armazenagem, de manutenção de estoques, de transportes, mas ao mesmo tempo eu quero ter uma redução dos prazos de entregas, uma maior disponibilidade de produto, um maior fracionamento de pedidos, um maior cumprimento dos prazos de entrega. Então, essa troca compensatória, esse trade-off, ele faz a gente refletir bastante. É aí que está o desafio, né? Porque como que eu quero ter um custo de transporte o menor possível se eu quero fracionar as minhas entregas? Eu quero ter uma maior quantidade de entregas acontecendo aí para o cliente não ficar tanto tempo esperando, né? Como que eu quero aí ter um baixo custo de armazenagem se eu quero ter uma maior disponibilidade de produtos? Então esse é o grande desafio, é fazer com que essas variáveis elas sejam entendidas, elas façam parte da estratégia da organização e isso seja constantemente discutido, que a empresa tenha planos robustos para atender esses objetivos, né? Então, fazer com que isso aconteça envolve muito conhecimento de ferramenta, de técnica,
conhecimento da concorrência, conhecimento de parceiros, a formação de parcerias, né, junto na cadeia logística. Então agora alguns dados importantes para a gente ver a importância da logística dentro desse ambiente organizacional, né? Primeiro que o Brasil aí no relatório de competitividade global, ele ocupa aí a 71ª posição. Então essa posição aí no ranking mundial de competitividade, tá, mostra que ainda assim é a melhor posição dos últimos 4 anos, né? Olhando aí o que o Brasil alcançou em 2019 com base no Fórum Econômico Mundial. E aí a gente tem também um dado que chama a atenção, que a produtividade, né? Um brasileiro aí tem uma produtividade aí de 25%, praticamente aí, do que a produtividade feita por um americano. Então hoje são necessários 4 brasileiros para produzir o que um americano produz. Se a gente for comparar isso aí, né, com o sul-coreano, a produtividade do Brasil é 40%, do chileno é 51%, né? Em relação à Rússia, o brasileiro produz 59%, e em relação à Argentina, 79%. Então, a gente está num ranking não tão bem pontuado, não tão bem posicionado. A gente vê que a produtividade do brasileiro ela é inferior a muitos países. E o que justifica essa produtividade baixa, né? Primeiro, o baixo nível educacional e a baixa qualificação. Então, nos Estados Unidos, enquanto uma pessoa tem de 120 a 140 horas de treinamento por ano, no Brasil é 30 horas, né? Então, esse dado aí chama bastante a atenção. E também a falta de tecnologia e infraestrutura, tá? Então, somada aí a carga tributária, né, os juros, toda a burocracia, a fragilidade do PIB brasileiro, tudo isso vai fazendo com que não se queira investir no nosso país, né? Tanto na questão de tecnologia, de infraestrutura, isso tudo vai fazendo esse adiamento acontecer e faz com que a gente não consiga ter um alto índice de produtividade em comparação com outros países. E também a ineficiência da economia, né? As barreiras comerciais, a burocracia, a questão tributária que é muito complexa no nosso país. Então tudo isso vai fazendo com que a gente tenha obstáculos na produtividade, tá? Somado a isso, os altos impostos, a carga tributária aí numa indústria de transformação hoje é da ordem de quase 45%. Então isso onera bastante aí os empresários, né? Os corajosos empresários do nosso país. E aí a gente sempre costuma falar que a pressão vem de todos os lados. Uma empresa ela tem pressão política, social, demográfica, né, econômica, tecnológica, ecológica, fora a questão da demanda e da oferta que hoje são globais, né, os concorrentes, as formas de competição. Então imagina, tudo isso somado, essas variáveis que a gente está falando com essa pressão que a empresa passa. Isso coloca um peso, um obstáculo, né, um nível de desafio muito maior na logística das empresas. Por quê? Porque elas têm que se reinventar, elas têm que se adaptar a tudo isso que está acontecendo para ajudar a empresa a ser mais competitiva. Então, diante disso, como fazer a logística ser mais competitiva? Aí entra a questão da filosofia Lean, né? Por que a filosofia Lean? Porque a filosofia Lean, se a gente for resumir ela quer fazer com que a empresa ela consiga, né, atuar de uma forma com maior agregação de valor, eliminando constantemente os desperdícios. Então é isso que resume a filosofia Lean. A filosofia Lean ela vem mostrando aí a sua grande capacidade de transformação ao longo dos anos, né? No início se falava só em manufatura enxuta quando surgiu lá na Toyota, mas na verdade hoje nós temos Lean Accounting na contabilidade, Lean Logistics, Lean Supply Chain, Lean Hospital, Lean Office, Lean Service, enfim. A logística ela vai ganhando cada vez mais formas. Por quê? Porque os gestores, as organizações percebem o poder que ela tem de trazer resultados. E muitas vezes esses resultados não exigem tantos investimentos assim, né? Então muitas vezes a solução está próxima aí das organizações, basta saber como conseguir buscar, como conseguir extrair essas soluções aí,
tá? Então, se a gente parar para pensar aqui, por exemplo, dentro de uma área de logística interna aqui, né? Tem uma pesquisa que traz aqui os problemas que vários autores identificaram aí, né? Excesso de material na linha, falta de padrão, falta de material na linha, movimentação de operadores na linha, excesso de operador, trânsito de transportadores, tempo de deslocamento sem carga, a espera por transportadores, o cansaço, a fadiga, né, setup, enfim, uma infinidade aqui de problemas, de oportunidades e melhorias que vários autores levantaram na logística interna, na logística aí, né, que faz o processo de abastecimento, o controle, a gestão de estoques aí e assim por diante. Então nota como existem oportunidades, e essas oportunidades foram levantadas em vários anos diferentes por vários autores de vários países. Então sempre vai existir coisa para melhorar. E é aí que a filosofia Lean ela contribui muito para o resultado das organizações, né? Por quê? Porque antes a demanda ela era praticamente garantida, as empresas tinham uma estabilidade, né? Então a empresa pegava lá, o seu preço era o quê? O custo mais o lucro. Mas como hoje quem dita o preço é o mercado, para uma organização ter mais lucro, sobra uma variável apenas para ela atuar, que é a variável custo. E é aí que entra a questão do Lean, porque o Lean consegue fazer com que o custo, né, a eliminação de desperdícios seja visualizada constantemente. No início, quando a Toyota foi querer produzir veículos, né, ela começou lá na questão da área têxtil, lá com teares, enfim, né, muita gente não acreditou no poder que ela teria de produção de veículos, mas depois da Segunda Guerra Mundial ela precisou se reinventar, ela precisava achar formas diferentes de fazer as coisas, e quando chegou na crise do petróleo em 1973, chamou a atenção que ela foi a empresa que mais rapidamente conseguiu passar por aquele obstáculo, né? E aí ficou cada vez mais evidente que ela estava fazendo algo de diferente. E às vezes, em comparação com outras empresas, ela até tinha, né, um faturamento menor, só que e um quadro de colaboradores maior. Mas quando você olhava o resultado, ela tinha lucro. E as outras organizações, mesmo com um quadro de pessoas maior, né, e um faturamento maior também, não conseguiam ter lucro, ter resultado positivo. Por quê? Porque eles tinham um custo muito alto, não conseguiam enxergar esses custos aí, tá? Então isso chama muito a atenção. Então o foco aí tem que ser na melhoria contínua, né? As organizações precisam, quando encontrar um problema, não só buscar a solução, mas buscar a causa, né, para conseguir identificar ela e atacar ela na sua raiz, na sua totalidade, para ela não voltar a acontecer. E isso vale para a nossa vida pessoal também. Na nossa vida pessoal, quando a gente tem alguma coisa adversa, se a gente tem o hábito de identificar a causa, entender o porquê isso está acontecendo, a gente vai conseguir de uma forma mais rápida traçar ações que vão vir a mitigar essas causas, tá? Então é muito uma questão de solução prática de problemas, é você ir aonde as coisas estão acontecendo, é você ir lá no local, ver o que está acontecendo, né, e ir se perguntando por quê, né, várias vezes a gente usa aí os 5 porquês, até identificar o problema, né, identificar a causa e poder agir. Então isso é muito importante, né, essa visão, esse estilo de realmente, né, ir conhecer, ir investigar, ter aí uma estrutura que lhe possibilite chegar na causa raiz. Então o Taiichi Ohno, ele resume muito bem, né, o que eles sempre quiseram fazer com a filosofia Lean, que é encurtar a linha do tempo, né, desde o pedido ser inserido na empresa até o faturamento, essa linha ser o mais curta possível, trazer o faturamento o mais perto possível, né, da entrada do pedido, para que a empresa consiga ser mais competitiva, ou seja, muitas vezes entregando antes, o cliente vai vender antes, se for, por exemplo, um cliente atacadista, e vai fazer pedidos de reposição muito mais rápido, e isso vai gerar novos negócios para a organização. Então a questão dos desperdícios, né? A gente tem 8 desperdícios aí, vou comentar rapidamente aqui, não vou entrar um por um aí detalhadamente, mas a superprodução é o que gera todos os outros, né? É o considerado aí o pior desperdício,
que gera estoque, gera defeito, gera transporte, processamento desnecessário, gera espera, gera movimento improdutivo e aí também o desperdício intelectual, né, que é aquele onde a pessoa não está tendo a sua capacidade totalmente aproveitada, às vezes pessoas em altos cargos fazendo trabalhos operacionais. Óbvio que em alguns momentos a pessoa tem que colocar a mão na massa no operacional, mas isso não pode ser frequente, senão algo está errado, né? Também às vezes não ouvir as pessoas dentro da organização é um desperdício intelectual, né? As sugestões das pessoas, a questão do estoque, aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente também desse desperdício, dessa variável, né? O estoque quando ele não é planejado, quando é um estoque aí que está acontecendo aí de uma forma descontrolada, tá? Em alguns momentos aí da cadeia logística, da cadeia produtiva, o estoque ele é necessário para fazer aí o balanceamento das linhas, né? Os buffers, os supermercados, tá? Às vezes na logística a gente vê esperando aí transportadora chegar ou esperando o caminhão ser carregado, preencher uma carga, né? Lotar uma carga para o caminhão ser liberado. Então existem maneiras aí que podem vir a contribuir aí para que isso não gere um grande custo aí, um grande problema na entrega da organização. Então a gente costuma falar aí que 5% cria valor, agrega valor e 95% não agrega valor em um processo. Tá? Dentro de um processo existem atividades que agregam valor, precisam ser otimizadas, atividades que não agregam valor, mas são necessárias, então tem que minimizar, como por exemplo, backup, né? Registros contábeis, não agregam valor, mas são necessários, precisam ser feitos, né? Então tem que minimizar ao máximo aí o que dá para ser feito nesse sentido, e as atividades que são puramente desperdícios, que precisam ser eliminadas, né? E quando você trabalha com Lean, você cria o senso crítico aguçado para enxergar esses desperdícios, essas oportunidades por entre os elos da cadeia logística. Tá? É complicado muitas vezes convencer as pessoas de que existem processos que só 5% gera agregação de valor, mas quando você mapeia e você soma lá os estoques no meio do processo, você soma os desperdícios, você vê que geralmente é isso, né? 5%, 6, 7, às vezes até menos que 5 agregando valor. E esse é o desafio, né? Mas para falar de desperdício tem que saber o que é valor e vice-versa. Você precisa identificar o que é valor para o seu cliente e por onde esse valor passa, para daí você fazer o processo acontecer da melhor maneira possível, tá? Então esses tópicos são muito importantes aqui quando a gente fala de Lean, quando a gente fala de logística, né? E o Lean, ele fala muito de comunicação e envolvimento. Eu vou trazer algumas simulações, alguns pontos aqui para demonstrar para vocês, tá? Mas, por exemplo, em desenvolvimento de produtos, às vezes a área da logística não é envolvida no desenvolvimento de produtos ou de uma embalagem, né? Então, lá está o pessoal desenvolvendo o produto, desenvolve um produto que, na hora da logística for armazenar, vai fazer com que ela perda uma grande capacidade de armazenagem. Mas, se a logística for envolvida, ela vai comentar como é a sua estrutura. E às vezes, você mudando uma dobra de um produto, mudando alguma situação, você consegue fazer ele ser mais otimizado, ele caber e desenvolver uma embalagem que vai otimizar a sua capacidade de armazenagem. Então, ser envolvida, ser comunicada, é muito importante que a área logística participe desses processos, né? Também ter aí a visão de um processo puxado, não ficar só empurrando o produto para o mercado, o produto para o processo posterior. A gente fala muito do Kanban, então quando o cliente puxa uma mercadoria, quando ele compra, né, você ter aí dentro da sua empresa os quadros Kanbans dimensionados, né, sabendo aí que existem as cores, aonde o amarelo é o ponto de ressuprimento, que por detrás dessas cores existe um cálculo que considera a demanda média, né, do dia, considera o tamanho do lote para você ter a quantidade de cartões, aí você soma aí o seu estoque de segurança que está ligado ao ponto de ressuprimento, ao lead time, ao tempo que você vai ter, né, a reposição dos seus itens. Então tudo isso, né, faz com que você dê autonomia para a operação. A operação ela fica mais visual.
Então esses cartões passam pelos processos e da mesma forma, né, vai fazendo a puxada do processo anterior e assim vai funcionando até chegar no ponto de ressuprimento, onde a outra área vai pegar o material lá no supermercado, vai fazer o processamento dela, vai colocar o cartão no quadro, até chegar no ponto de ressuprimento e assim por diante. Então, essas ferramentas ajudam muito no dia a dia. Elas trazem, como eu falei, autonomia e fazem o fluxo ele conseguir ser mais dinâmico. Então também a gente tem aí outros exemplos de comunicação e envolvimento. Por exemplo, em uma troca de coleções, algumas empresas trabalham com coleções, né? Você vai tirar um produto de coleção, um produto acabado, mas antes disso você tem que entender quanto você tem no estoque de produto acabado, quanto você tem em processo e quanto você tem de matéria-prima. Às vezes as empresas trocam de coleções e não geram envolvimento com a área de logística interna, a área de PCP, e aí não se tem uma análise detalhada, né? Então você criar um processo aí, né? Nós já fizemos isso na prática aí algumas vezes, onde a área de marketing comercial informa com antecedência de 3 meses, por exemplo, os itens que eles pensam em tirar de coleção. Isso vai fazer com que o PCP faça análise e levante o quê? O giro de estoque, né? Vai levantar a cobertura de estoque e vai chegar a alguma conclusão. Olha, eu tenho tantos meses de estoque no produto acabado, somando o processo e matéria-prima eu tenho mais alguns meses, o produto vai sair de coleção daqui a 3 meses, se eu tiver 1000 peças no estoque e vende 100 na média por mês, eu vou ter aí o quê? Uma sobra de 700 peças quando ele for tirado de coleção. Então existem decisões a se tomar, vale a pena ou não tirar de coleção, né? Ações precisam ser feitas para escoar esse estoque e gerar caixa para a empresa, e assim por diante. Então, esse tipo de comunicação e envolvimento precisa acontecer nas operações logísticas. Existe aí uma metodologia tradicional de comunicação, né? A coisa funciona? Sim. Então, não mexa. Então, não há problema. A coisa funciona? Não. Você mexeu nela? Sim. Seu idiota. Alguém sabe? Não. Esconda. Então não há problema. Alguém sabe? Sim. Você está ferrado. Você mexeu nela? Não. Vai estourar na sua mão? Não. Finja que não viu? Então não há problema. Vai estourar na sua mão? Sim. Você está ferrado. Você pode culpar outra pessoa? Não. Você está ferrado. Sim, então não há problema. Então muitas vezes, infelizmente, a comunicação funciona assim. Os papéis não estão claros, as áreas não são envolvidas e aí a empresa gera uma série de problemas que ela precisa tratar, que na verdade se a comunicação existisse de forma assertiva, se não existisse muitas vezes tanto ego por parte de alguns gestores, se os gestores às vezes não colocassem as suas metas individuais acima das metas globais da organização, esses problemas não aconteceriam e a comunicação iria fluir. Então é muito importante levar isso em conta. Os estoques aí, como eu falei, a gente ia comentar um pouquinho mais, estoques altos escondem problemas, né? Então quando você consegue organizar aí a sua operação, os estoques vão reduzindo, eles vão expor os problemas, você vai enxergar uma série de coisas que antes você não conseguia, né? Então é muito importante essa variável estoque ser muito bem controlada, né? E ter pontos aí de análise constantes, porque eu sempre falo, quem é responsável por lidar, por organizar, analisar estoques está sempre na vitrine. Existe muita oportunidade de melhoria nessa situação. É importante a área de logística interna ter uma equipe preparada. Isso está diretamente relacionado ao Lean. Então, ter pessoas que conheçam, ter pessoas que saibam como fazer e pessoas que queiram fazer, pessoas com atitude, que queiram transformar a operação logística cada vez mais numa área enxuta, numa área com eficiência. E aí entra muito de ter o controle, ter o acompanhamento das habilidades da equipe. Isso aí faz um grande diferencial dentro da organização. Você saber que pessoas da sua equipe logística têm tais habilidades, qual pessoa já pode treinar outra, qual pessoa precisa ser treinada, né? Você ter pessoas com alto potencial, pessoas que
têm as competências e conseguem desempenhar o cumprimento dos objetivos. Então, esse é o caminho que tem que ser perseguido constantemente. Também planejar cenários constantes. Obviamente, a gente sempre quer evitar o cenário pessimista, mas ele tem que fazer parte das análises da organização. Precisa ser levado em conta quando você for fazer um cenário de S&OP, de planejamento de vendas e operações. As variáveis da logística têm que estar lá constando de forma otimista, realista e pessimista para que os gestores possam tomar decisões com agilidade e o processo seja otimizado. E aí existe uma série de ferramentas que podem ajudar na criação desses cenários, no entendimento das situações, algumas delas aqui, né, o brainstorming, gráfico de Pareto, análise de falhas, a matriz GUT, gravidade, urgência e tendência para você priorizar ações, o 5W, 1H, 2Hs, né, os planos de ação. Então, não vou entrar no mérito aqui de cada uma delas, mas são ferramentas que ajudam muito na gestão da rotina, na gestão do dia a dia. É importante também que o profissional da logística conheça as características do cenário e dos recursos envolvidos na operação. Então, por exemplo, um perfil de pedidos, nível de complexidade. Por exemplo, às vezes o gestor ele é cobrado, por que num dia ele fez uma capacidade de separação de pedidos de picking de 7.000 volumes e no outro dia só de 2.000 volumes? Às vezes ele não sabe como explicar isso, mas ele precisa entender o cenário, criar variáveis de controle do processo. Não é criar desculpas, é ter sim fatos e dados para discutir. Por exemplo, você cria lá na sua carteira de pedidos, se os meus pedidos tiverem aí 12 volumes por SKU ou mais, é considerado um pedido de fácil, né? Ele tem um nível de complexidade aí fácil. Se o meu pedido tiver de 6 a 12 volumes por SKU, é um pedido aí com uma característica mediana. E se tiver apenas de 1 a 5 volumes por SKU, é um pedido difícil. Então você sabe que se naquele dia a sua carteira de pedidos tem muitos pedidos com de 1 a 5 volumes só por SKU, você vai levar mais tempo para fazer o picking, fazer a coleta na maioria das vezes. Então você consegue planejar os dias da semana, se você já tem uma carteira de pedidos ali acumulada, somada, né, para realizar, você consegue desenhar o cenário da sua capacidade, da sua produtividade. Então esse perfil de pedido vai te ajudar, né, a tomar essa decisão. Quanto mais pedidos com mais SKUs, mais volumes por SKUs, mais fácil vão ser, maior vai ser a produtividade. E o oposto também, se eu tiver uma carteira de pedidos muito difícil, eu vou ter o quê? Mais trabalho, mais custo às vezes para conseguir fazer uma produtividade. Então isso é muito importante, conhecer essas variáveis dentro do ambiente da logística. Lembrar que o 5S é a base de tudo. Não adianta querer vir falar de Lean se não tem um 5S bem feito, vai atrapalhar a operação, vai fazer com que você às vezes esteja padronizando a ineficiência nos processos. Então é preciso sim ter isso em mente. O 5S é a base de tudo, ele precisa estar constantemente acontecendo de uma forma natural, não de uma forma forçada, onde só se dá atenção quando vai ter auditoria, por exemplo. Nunca esquecer da segurança na área logística, né? A segurança tem que estar em primeiro lugar. Então a questão de EPIs, a questão de equipamentos dentro das normas, nós não podemos falar em atingimento de resultados sem levar em consideração a segurança das pessoas. Saber ouvir, ter um sistema de sugestões, ouvir as sugestões dos colaboradores, né? Isso vai fazer com que você consiga ouvir e entender o que os colaboradores têm de ideias dentro da organização e colocar isso em prática e tornar a logística mais ágil. Compartilhar informações e responsabilidades. Então você trabalhar com gestão à vista, com indicadores, faz com que as pessoas saibam o que esteja acontecendo e também sejam mais responsáveis, saibam para que elas precisam atuar, para que resultado elas têm que atuar e buscar. Trabalhar com questões visuais, os andons aí para gerar agilidade na tomada de decisão, para dar autonomia para o operador de uma linha.
Entender dentro da área logística o que influencia o time to market, que áreas da logística estão influenciando no time to market. É a logística interna, é o processo de abastecimento, é o processo de packing, de picking. Que áreas estão aí afetando positiva ou negativamente o tempo, né, de chegada dos pedidos até o mercado. Então isso precisa ser mapeado e entendido para você conseguir saber aonde você vai ter que atuar, né, em que causa você precisa atuar para melhorar o cenário. Fazer constantes checagens, né, da situação para, se forem necessários ajustes de rota, eles acontecerem em tempo. Então essa imagem aqui resume muito, né? Se você está velejando aí em direção a uma ilha, a viagem leva 4 dias. Se você checar a sua posição apenas após 4 dias e você tiver saído da rota, você vai precisar do 5º e do 6º dia, né? Agora, se você checar essa situação, essa posição diariamente, você vai talvez sair da rota, mas vai perder lá uma parte de um dia. Agora, se você checar a cada meia hora, você vai conseguir ir ajustando a vela do seu barco e você vai conseguir chegar na rota, né? Chegar no destino aí dentro da rota prevista. Então isso é muito importante, você ter pontos de controle. Não precisa ter excessos de indicadores, mas saiba o que é importante ser controlado e crie pontos de controles para isso. Use estratégias no seu dia a dia, por exemplo, se você tem aí análise da sua carteira de pedidos, né? Se você tem uma característica de pedidos que possui muitos do mesmo produto em vários pedidos, do mesmo SKU, ao invés de você ir lá e coletar, né, 4 vezes o mesmo item, o mesmo SKU, você vai fazer uma coleta de 4 volumes em 4 idas, né? Você pode talvez fazer o quê? Uma única coleta dos 4 volumes. Então você consegue organizar a sua operação dessa forma, conhecendo o cenário dela. Isso traz agilidade, traz redução de custo, redução de mão de obra. Então usar essas estratégias com base nos cenários, nos pontos de controles, você consegue ter essas variáveis para conseguir fazer a análise das estratégias necessárias. Saber que o seu lead time, né, como a gente já falou aí, se tiver análise constante e o que não agrega valor foi eliminado, você vai reduzir uma série de coisas negativas e aumentar as positivas. Então você vai reduzir desperdício e vai aumentar a satisfação dos seus clientes. Então esse é o grande desafio. Cuidar com as promessas impossíveis. Eu vejo muitas empresas aí nas quais a gente passa aí gerando uma série de pressão desnecessária, né, fazendo falsas promessas para clientes, e aí isso gera todo um transtorno interno, né, não tem capacidade para atender. É claro que você tem que aceitar o máximo de pedidos possíveis para a organização, mas prometer o impossível aí já complica bastante o cenário. Você tem que ter uma política comercial, uma política de entrada de pedidos alinhada com as capacidades da sua organização. Você vai fazer aí sim aí uma promessa que você vai conseguir cumprir. Se o desafio está maior, você percebe que você está com uma oportunidade devido a grandes demandas, você vai ter que voltar lá no que eu falei, ter cenários, né, desenhados, ter variáveis, e você vai aí sim, eu preciso ter uma nova configuração. Vou terceirizar, vou abrir um novo turno, vou fazer hora extra controlada dentro do que eu sei que é factível para a situação daqueles pedidos. Então, cuidar para não ter essas promessas impossíveis. Ter a visão, né, de enxergar como as coisas acontecem hoje e sempre ter em mente que sempre vai ser possível achar melhorias. Então, pensar, envolver a equipe, ter as ferramentas do Lean e os fundamentos nas mãos para daí fazer novas melhorias. E aí, feitas as melhorias, treinar as equipes, padronizar, é muito importante. Padronizar para que isso possa gerar uma melhoria que seja sustentável, uma melhoria verdadeira, onde as pessoas saibam que algo mudou e que tem que ser feito de maneira diferente. Usar de técnicas, né, o postponement, a postergação é um exemplo disso. Eu gosto de comentar desse case aqui, até que virou um artigo bastante interessante publicado aí em periódico.
e também esse case foi apresentado para várias empresas na ocasião, onde a empresa tinha uma política de estoques interna dela, de trabalhar com 15 dias de estoque no tecido cru. Era uma empresa têxtil, então o tecido cru, aquele que ainda não recebeu um tingimento e não foi feito com fio tinto, por exemplo, aí ela tinha 15 dias de estoque no produto acabado, lá na expedição. Então ela processava esse material até chegar no produto acabado, e estava acontecendo uma situação onde grandes pedidos estavam entrando, né, bastante consideráveis esses pedidos de valor agregado, e a empresa tinha eles prontos na expedição, só que com um problema, né, na cor diferente da qual os clientes estavam comprando. Então ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que começar o processo lá do seu início, para daí sim conseguir atender o cliente, fazer na cor que o cliente solicitava. E o processo considerado aí, o lead time desse processo, partindo da tecelagem até a expedição, era de 29 dias de lead time, né? Esse é o lead time calculado. Considerando então que a empresa já tinha matéria-prima, o fio, né, dentro de casa aí, dentro do seu planejamento. E aí o que nós fizemos aí? Mudamos a estratégia. A empresa tinha aí em média 300 SKUs no nível de tecido cru, 3.000 SKUs no produto acabado. Em média cada SKU de tecido cru recebia 10 cores, viravam 3.000 SKUs. E aí a gente resolveu transformar, né, o tecido cru de 15 para 25 dias de estoque. Então aumentamos aqui a quantidade de estoques. E no acabado de 15 para 5, então reduzimos. Isso deu um impacto muito positivo para a empresa em termos de ela ter reduzido 19 dias de lead time. Por quê? É muito mais fácil acertar em 300 do que em 3.000 SKUs o volume de venda. Então, se eu tivesse uma assertividade maior no tecido cru, do beneficiamento, que é quem processava o tecido cru para frente, eram 10 dias de lead time. Então, de 29 a gente derrubou para 10 dias de lead time. E isso deu um impacto direto no fluxo de caixa da empresa, porque eu aumentei o meu valor de estoque de tecido cru, mas eu reduzi bastante, né? De 1 milhão e 400 que eu somei no tecido cru, eu reduzi 7 milhões e 600 no mês, né? No fluxo de caixa do produto acabado. Por que isso? Porque o produto acabado já tem uma agregação de valor maior, né? Já passou por vários processos, várias pessoas colocaram a mão no produto, recebeu corante, químico, matéria-prima, costura, embalagem, então lá ele tem um custo maior. Então aqui nessa soma deu uma redução no fluxo de caixa de 6 milhões e 200 mil reais para essa organização no mês. Então essa analogia aqui é importante, porque a empresa tinha na estratégia dela essa questão dessa política de estoque interna dela, né? Mas poderia ser otimizada. É claro que, como a demanda não é fixa, né, a demanda ela varia, então precisava ter análise constante aqui, porque às vezes não era de 15 para 5, em algum mês, devido à sazonalidade, poderia ser 8 dias de estoque no produto acabado, né, e 22 lá no tecido cru, porque senão a capacidade de beneficiamento não iria comportar atravessar essa demanda num período sazonal. Então isso tudo são análises, estratégias que precisam ser adotadas se a empresa tiver isso como objetivo, se fazer sentido para a empresa. E isso tudo acontece também por conta do efeito chicote, né? O efeito chicote ele faz com que todos os elos da cadeia de suprimentos planejem aí uma margem de segurança. E isso vai acontecendo acumuladamente. E aí você tem esse descasamento, desbalanceamento entre as capacidades e também entre as demandas. E isso vai gerando esse efeito chicote na cadeia, né, no supply chain, na cadeia de suprimentos, e isso gera mais desafio ainda para os membros da logística. Então esse aqui é um fator a ser considerado com bastante relevância. Algumas situações, algumas estratégias como cross-docking ajudam, né, a área de logística a ser mais ágil. Então você remanejar as mercadorias lá recebidas num CD de um veículo para outro veículo ou para outros veículos sem passar por uma armazenagem, por um depósito. Então isso gera agilidade, redução de custos. Você trabalhar com merge in transit, né, que é você
fazer a consolidação próximo do cliente. Então a figura do armazém aqui, ó, nessa imagem, nesse esquema, ela some, e aí o produto, aqui no caso, um computador, né, a CPU vai consolidar em um local onde consolidará junto com um teclado, e aí o monitor vai para outro local consolidar, depois eles se somam e estão próximos e chegam ao cliente. Então isso reduz lead time de operação. O Milk Run, bastante conhecido, ao invés de entregas individuais, fazer aí de forma a coletar aí, né, em vários fornecedores até chegar na empresa. Então você não fica na dependência de encher um caminhão, de completar ele muitas vezes. Você vai passar em vários locais e você vai aí conseguir reduzir lead time. Então isso é muito importante. A parceria nesse caso aqui pode ajudar bastante. Tem um case bastante interessante que eu vivenciei, onde duas empresas de Santa Catarina, têxteis, tinham demanda média de 1,5 carreta de tecido para enviar para o Nordeste toda semana. Ambas tinham a matriz em Santa Catarina e filiais no Nordeste. E aí o que elas fizeram? Uma parceria junto da transportadora, e cada uma enviava, ao invés de 1,5 carreta, né, ao invés de 4 carretas seguirem por semana para o Nordeste, elas enviavam 3 carretas, cada uma enviava 1,5 carreta. Então cada uma enviava 1 carreta e uma das carretas era dividida, era consolidada com carga das duas empresas. E isso fez com que, obviamente, elas economizassem muito dinheiro. Imagina você aí, na época era em torno aí de R$7 mil por carga de economia. Aí você multiplica isso por 52 semanas no ano. Então você tem aí ganhos bastante significativos. Usar o plano para cada peça, né? Quando você tem aí as peças que você recebe dos fornecedores, ter uma série de informações mapeadas, registradas em relação às peças, vai ajudar na organização, na armazenagem das mesmas. Usar balanceamento de linha, trabalhar com o Takt Time. Então o Takt Time ele traz o quê? A visão do tempo disponível dividido pela demanda. Então se você trabalha um turno, por exemplo, de 7 horas líquidas, você trabalha 25.200 segundos num dia. Então você vai ter o quê? Esse tempo disponível pela demanda do dia, você vai ter um Takt Time aí de 36 segundos, por exemplo. Então, se você tem um Takt Time de 36 segundos, quer dizer que a cada 36 segundos você precisa produzir uma peça, seja num processo produtivo, seja lá no processo de separação de pedidos, né? E aí você compara isso com o seu tempo de ciclo, que é o tempo que você leva lá, o tempo de engenharia para produzir a peça, por exemplo. Então, se o teu tempo de ciclo ele está abaixo do Takt Time, o teu processo está subutilizado. Você tem capacidade sobrando. Se o teu tempo de ciclo está igual ao teu Takt Time, o teu processo está ajustado, está balanceado. Agora, se o teu tempo de ciclo é maior que o Takt Time, você vai ter um problema. Você não vai ter capacidade para atravessar aquela demanda. Então você precisa otimizar o processo, entender o que pode ser feito para ter uma capacidade maior, né? Entender se você teve perda de produtividade, de capacidade, entender também se essa necessidade maior aí não se dá por uma conta de falta de planejamento na entrada de pedidos, como eu comentei anteriormente. Então tudo isso tem que estar no radar do profissional da logística. Trabalhar com automação, né? Trazer aí então uma facilidade, né? Fazer com que os operadores possam tomar rápidas decisões, e isso facilita a gestão dos líderes aí de equipe, por exemplo. Ter os procedimentos operacionais registrados, realizados principalmente, e que eles sejam constantemente verificados, porque os processos mudam. Então os procedimentos precisam estar atualizados, precisam estar ajustados a essa realidade, e as pessoas precisam ser treinadas e auditadas para você ter certeza que elas estão cumprindo os procedimentos. Trabalhar com os Pokayokis, né, dispositivos à prova de erros, sejam físicos, sejam informacionais. Então fazer com que eles venham trazer facilidade para que você consiga enxergar e evitar com que o problema
seja lançado para o processo seguinte. Trabalhar com a curva ABC, essa curva ABC, o Pareto, ele persegue a gente, né? Facilita muito você saber quais itens que você precisa priorizar na sua análise. Quais itens, né, fazem parte aí dos 20% que mais significativamente interferem os 80% aí da sua operação. Ou seja, os 20%, né, de itens que geram 80% do faturamento, 20% dos itens que geram 80% do picking, da separação de pedidos, enfim, é calcular a curva ABC, né, e fazer com que ela lhe ajude na operação no dia a dia. Planejar frequentemente, essa imagem mostra muito isso, né? Quem não investe tempo planejando, gasta mais tempo executando, checando e agindo, então corre atrás. Quem planeja mais, executa rapidamente, né, com mais assertividade, precisa investir menos tempo na checagem e também nas ações aí de contramedidas, então chega na frente, então trabalhar com planejamento frequente e ter uma gestão para a melhora, ter meta de melhoria, então trabalhar aqui, né, identificando o problema, observando, analisando para daí conseguir identificar as causas, traçar planos de ação, executar eles para daí verificar se foram efetivos. Se não foram efetivos, voltar lá na observação e seguir todos os passos novamente. E se foram efetivos, padronizar essa melhoria e aí concluir fazendo a revisão de atividades e planejando trabalhos futuros. Então essas dicas, né, essa forma de gestão ajuda muito no dia a dia dos profissionais da logística. E aí, gente, para concluir, né, eu estou passando aqui de uma forma bastante objetiva a questão da filosofia Lean, né, da importância do Lean dentro da operação logística, falando de ferramentas, de técnicas. Eu queria deixar aqui para vocês essa mensagem aqui. Eu gravei recentemente um programa online de logística interna Lean. Ele é baseado num livro de minha autoria, tá? Logística Interna Lean, um método para avaliação de práticas Lean na logística interna de empresas industriais. Esse livro aí que eu escrevi, ele tem como coautor o professor Carlos Manuel Taboada Rodrigues, um grande profissional aí da área logística também. E como que está estruturado esse método desenvolvido? É um método para medir o grau de desenvolvimento do Lean na logística interna de empresas industriais. Então, ele possui 6 atributos que descrevem as características do método. Esses 6 atributos estão desmembrados em 22 dimensões. Essas dimensões determinam o contexto dos atributos e as 22 dimensões estão desmembradas em 200 práticas. Tá? Então olha como a logística interna ela é vasta, como existem coisas para ser atuadas para que ela se torne uma logística interna Lean. E aí olhando aqui, dando um zoom, né, nós temos aqui no topo dessa imagem aqui, né, o GDLLI, que é o grau de desenvolvimento do Lean na logística interna, os 6 atributos, dentro de cada um dos atributos as suas respectivas dimensões e a quantidade de práticas que cada dimensão trata. Então é um programa que foi gravado recentemente, é um método, né, bastante robusto, como eu comentei, pode ser utilizado aí por indústrias para conseguirem fazer o diagnóstico de quão Lean a sua área de logística interna está e também por consultores para poderem criar diagnósticos para poderem atuar de uma forma mais direcionada. Então esse programa ele possui mais de 40 vídeos. Dentro do programa é disponibilizada a ferramenta sistemática que foi criada para você fazer essa avaliação com todas as práticas, dimensões e atributos. São disponibilizados vários materiais complementares, como vários artigos relacionados à área, e também são disponibilizados vários materiais do tipo ferramentas e formulários que você vai poder utilizar. E em muitos momentos a gente disponibiliza também o e-book desse livro de logística interna Lean. Então se você tiver interesse, não perca essa oportunidade também, né, de adquirir esse programa, de poder, com base nele, adquirir mais conhecimentos e ter uma ferramenta sistemática que vai lhe ajudar a criar diagnósticos, a mapear
áreas de logística interna para saber o quão lean elas estão ou não estão. E aí a informação de divulgação está constantemente aí, né? Existem aí os links aí que seguem aí de divulgação, onde você pode fazer a aquisição desse programa, você pode contribuir aí com o seu crescimento, com o seu conhecimento. No mais, eu agradeço você aí pela atenção, né? Foi um bate-papo, uma palestra bastante rápida, com bastante informação, mas eu espero que tenha agregado aí valor, tenha trazido aí uma nova forma de visualizar e enxergar algumas situações. Aqui estão os meus contatos, os contatos da Focus Desenvolvimento Organizacional para você que queira desenvolvimento, treinamento, consultoria, enfim. Desejo sucesso a todos vocês na caminhada aí em busca de logística, em busca de competitividade, em busca de lean, em busca de clientes mais satisfeitos, né? O relacionamento cada vez mais próximo dessas áreas, desses fatores, vai trazer grande sucesso aí com certeza na sua jornada. Um forte abraço aí, fiquem com Deus, até a próxima.